E se um milionário fingisse que perdeu tudo para descobrir quem realmente o ama? Foi exatamente isso que aconteceu em São Paulo. Enquanto a namorada planejava abandoná-lo e os falsos amigos desapareciam, uma simples funcionária mostrou mais lealdade que todos juntos. A verdade por trás das máscaras que usamos pode ser chocante. De onde você é? Comenta aí embaixo. Se gostou dessa história, deixa seu like e se inscreve no canal para mais conteúdos que fazem a gente refletir sobre relacionamentos e valores. Rafael Mendonça observava São Paulo do alto de seu escritório no 30º andar, enquanto a noite engolia os últimos raios de sol. Aos 42 anos, o empresário do ramo tecnológico tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. 3 empresas em expansão, um apartamento de cobertura na Vila Nova Conceição, uma fazenda em Campos do Jordão e mais zeros na conta bancária do que poderia gastar em várias vidas. O reflexo no vidro revelava um homem de feições marcantes, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos que carregavam um vazio inexplicável. Senhor Mendonça, a senhorita Beatriz ligou 3 vezes hoje. A voz de Helena, sua secretária, invadiu o escritório pelo interfone. Rafael respirou fundo, ajustando a gravata italiana. Beatriz Duarte, 29 anos. Modelo e socialite, sua namorada há 8 meses. Bonita, inteligente, radiante e, ultimamente, a origem de uma inquietação que não conseguia nomear. Diga que retorno mais tarde. Sua voz soou mais fria do que pretendia. O celular vibrou. Uma notificação do banco. Mais uma transferência automática para a conta de Beatriz. Rafael franziu a testa, calculando mentalmente quanto havia gasto com ela nos últimos meses. Presentes caros, viagens, joias. Será que era isso que sustentava o relacionamento? Enquanto descia pelo elevador panorâmico, Rafael sentiu o peso de uma solidão que nenhum bem material conseguia preencher. Em todos os cantos do prédio, pessoas o cumprimentavam com reverência. Sorrisos que não sabia se eram genuínos ou apenas reflexos de seu poder financeiro. No estacionamento, João, seu motorista e segurança pessoal há mais de uma década, aguardava junto ao Porsche preto. Para casa, senhor? João perguntou, abrindo a porta traseira. Não, João. Hoje quero passar na casa de minha mãe. O motorista levantou as sobrancelhas, surpreso. Rafael raramente visitava Dona Marta, desde que ela se recusara a deixar a pequena casa no Brooklyn, onde o criara sozinha, para morar em uma de suas mansões. Durante o trajeto, Rafael observava a cidade, sentindo um estranho pressentimento. Uma mensagem de Beatriz iluminou a tela do celular. Precisamos conversar sobre nossos planos. Estou pensando em algo grande para nós. Ele fechou os olhos enquanto uma pergunta ecoava em sua mente. Ela realmente o amava ou apenas o que ele representava? A casa de Dona Marta parecia congelada no tempo. O mesmo portão azul, as mesmas begônias no jardim, o mesmo cheiro de café recém-passado invadindo a sala pequena, mas impecavelmente organizada. Rafael sentiu-se transportado para sua infância, quando a vida era simples e as relações verdadeiras. Meu filho, que surpresa boa! Dona Marta exclamou, abrindo os braços. Aos 68 anos, era uma senhora vigorosa, de olhar atento e mãos calejadas pelo trabalho de uma vida inteira como costureira para sustentar o filho sozinha. Precisava ver a senhora, Rafael disse, abraçando-a com força incomum. Sentados à mesa da cozinha, com xícaras de café entre eles, Rafael observava sua mãe. Nunca havia aceitado 1 centavo além do necessário para seus cuidados médicos. Dinheiro demais corrompe a alma, filho, ela sempre dizia. Tem algo te incomodando, não é? Dona Marta perguntou, lendo o filho como sempre fizera. Rafael hesitou. Como a senhora sabia que meu pai realmente a amava? O rosto de Dona Marta suavizou-se em uma expressão distante. Seu pai era pedreiro, Rafael. Não tinha muito a oferecer além do seu trabalho e seu coração. Quando ele morreu naquele acidente de obra, você tinha apenas 5 anos. O que me deixou não foram bens materiais, mas memórias de um amor verdadeiro. E como se reconhece um amor verdadeiro? Quando a pessoa te ama pelo que você é, não pelo que você tem ou representa. Quando o brilho nos olhos dela permanece mesmo nos momentos difíceis. Ela fez uma pausa. Essa sua namorada, ela te olha como quem vê o Rafael
ou como quem vê o empresário milionário? A pergunta atingiu Rafael como um raio. Em seu íntimo, já conhecia a resposta. Ao retornar ao carro, João notou a expressão pensativa do patrão. Algum problema, senhor? João, você acha que as pessoas ao meu redor me valorizam pelo que sou ou pelo que tenho? O motorista ajustou o retrovisor, seus olhos encontrando os de Rafael. Senhor, trabalho para o senhor há 12 anos. Vi muitas pessoas entrarem e saírem da sua vida. Algumas ficaram apenas enquanto havia benefícios. E Beatriz? João hesitou. Não me cabe julgar, senhor. Preciso de sua honestidade, João. A senhorita Beatriz... João escolheu as palavras cuidadosamente. Ela muda quando o senhor não está por perto. É mais autêntica, digamos. O celular de Rafael tocou. Era Beatriz novamente. Ao atender, sua voz soava estranhamente distante. Rafael, finalmente, estava pensando... Que tal uma viagem Paris, Milão? Tenho visto umas joias maravilhosas que ficariam perfeitas comigo no nosso próximo evento. Enquanto ela falava, Rafael sentia cada palavra como uma confirmação de suas suspeitas. Uma ideia começou a se formar em sua mente, um teste que revelaria a verdade sobre todos ao seu redor. Rafael passou a noite em claro, refletindo sobre sua vida, seus relacionamentos e o plano que começava a ganhar forma. Pela manhã, chamou Helena, sua secretária, para uma reunião privada em sua casa. Preciso de sigilo absoluto no que vou propor, ele disse, observando a mulher de meia idade que o acompanhava profissionalmente há 15 anos. Helena assentiu, confusa com a seriedade incomum de seu chefe. Vou fingir que perdi tudo financeiramente, uma falência total. Como é que é, senhor? Helena quase derrubou sua xícara de chá. Quero ver quem permanecerá ao meu lado quando pensarem que o dinheiro acabou. Quero saber quem realmente se importa comigo. Helena ajeitou-se na cadeira, visivelmente preocupada. Senhor, isso é inusitado. Como pretende fazer isso parecer real? Vou espalhar a notícia de que um investimento secreto fracassou, que estou à beira da falência, que perdi praticamente tudo. Rafael andava pela sala, sua mente trabalhando rapidamente. Precisarei da sua ajuda para criar documentos convincentes, espalhar a notícia discretamente, preparar tudo. E quanto tempo duraria essa encenação? O tempo necessário para descobrir quem realmente merece estar na minha vida. Nos dias seguintes, Rafael, Helena e João, os únicos cientes da verdade, trabalharam meticulosamente nos detalhes. Documentos foram forjados mostrando perdas catastróficas em investimentos internacionais. Rumores foram estrategicamente plantados em círculos financeiros. Rafael começou a cancelar compromissos sociais, reduzir gastos visíveis, mostrar sinais de preocupação em reuniões. A primeira pessoa a notar foi Beatriz. Num jantar no apartamento dele, Rafael parecia distante, preocupado. O que houve, querido? Você está estranho. Ela tocou seu braço com unhas perfeitamente manicuradas. Nada importante. Rafael deu um sorriso tenso. Tem a ver com... aquelas ligações da sua empresa? Parecia sério. Rafael hesitou interpretando seu papel. Só alguns problemas de negócios. Nada para se preocupar. Beatriz inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com curiosidade. Que tipo de problemas? Você pode me contar, estamos juntos, lembra? Foi nesse momento que Rafael viu algo no olhar dela. Não preocupação com seu bem-estar, mas apreensão pelo que poderia afetar o estilo de vida luxuoso que ela desfrutava. Um calafrio percorreu sua espinha. Tive algumas perdas significativas. Um investimento que deu errado. Ele observou cuidadosamente a reação dela. O sorriso de Beatriz vacilou por um segundo antes de se recompor. Oh, querido, isso acontece. Você é brilhante, vai recuperar rapidamente. Ela fez uma pausa. A propósito, ainda vamos àquela festa na casa do embaixador no sábado, não é? Comprei um vestido especialmente para a ocasião. Rafael sentiu seu coração apertar. Nenhuma pergunta sobre a extensão das perdas, sobre como ele se sentia. Apenas a preocupação com um evento social. Não sei se será possível. Preciso resolver esses problemas. Ele desviou o olhar, fingindo desconforto. O rosto de Beatriz endureceu por um instante, antes de suavizar-se em um sorriso calculado. Claro, querido, entendo completamente.
Naquela noite, após Beatriz sair, Rafael observou pela janela enquanto ela entrava em seu carro esportivo, presente dele no mês anterior. Pela primeira vez, viu com clareza a máscara começando a cair, revelando quem realmente era a mulher que dizia amá-lo. Seu telefone tocou. Era Lucas, seu suposto melhor amigo desde a faculdade, parceiro de negócios ocasional e companheiro de eventos sociais. Rafael, meu amigo, ouvi alguns rumores. Está tudo bem com você? A rapidez com que as notícias se espalhavam era impressionante. O teste havia realmente começado. Os dias seguintes transcorreram como Rafael havia previsto. Seu telefone, antes incessantemente ativo, tornou-se gradualmente mais silencioso. Convites para eventos diminuíram. As pessoas pareciam evitá-lo nos ambientes profissionais, como se o fracasso fosse contagioso. Lucas, seu amigo de longa data, cancelou 3 encontros consecutivos com desculpas cada vez mais fracas. Colegas empresários que antes o cortejavam para parcerias, agora não retornavam suas ligações. Beatriz, entretanto, surpreendeu Rafael. Ela não desapareceu imediatamente como ele esperava. Em vez disso, sua estratégia parecia mais calculada. Rafael, querido, ela disse em uma tarde entrando no apartamento com sacolas de compras. Precisamos conversar sobre essa situação. Rafael observou as sacolas, grifes caríssimas, e sentiu uma pontada de amargura. Que situação, Beatriz? Essa sua crise financeira. Ela sentou-se elegantemente no sofá branco. Você precisa reagir. Conheço pessoas que podem ajudar. O filho do ministro, por exemplo, tem investimentos interessantes. Rafael franziu a testa, surpreso com a direção da conversa. Não sabia que você conhecia o filho do ministro. Um leve rubor coloriu as bochechas perfeitas de Beatriz. Conheci em um evento. Tenho mantido contato profissional, claro. Ela fez uma pausa. Pensei em pedir a ele para te encontrar. Talvez um empréstimo? Um empréstimo? Rafael repetiu incrédulo. É temporário, querido. Ela se aproximou, ajustando a gravata dele com dedos delicados. Só até você se reerguer. Não podemos continuar vivendo assim. Seu olhar percorreu o apartamento luxuoso como se já estivesse se despedindo dele. Naquele momento, Rafael entendeu. Ela não estava planejando abandoná-lo, pelo menos não imediatamente. Estava procurando um substituto, uma transição suave para manter seu estilo de vida. A revelação doeu mais do que ele esperava. Preciso pensar sobre isso, ele respondeu controlando sua voz. Não demore muito. Beatriz beijou-o levemente. Marquei um jantar com ele amanhã. Nada formal, só para vocês se conhecerem. Depois que ela saiu, Rafael chamou João ao apartamento. Preciso que você descubra tudo sobre a relação entre Beatriz e o filho do ministro, ele instruiu. João assentiu gravemente. Já sei de algo, senhor. Tenho um amigo que trabalha como segurança no clube Yacht. A senhorita Beatriz tem frequentado o local na companhia desse homem. A informação caiu como uma bomba. Não era apenas oportunismo, era traição. Naquela noite, enquanto caminhava sozinho pelo apartamento vazio, Rafael foi surpreendido pelo interfone. Era Sofia, a recepcionista do prédio. Senhor Mendonça, desculpe incomodar. Tem uma moça aqui insistindo em vê-lo. Diz que é sobre uma vaga de emprego? Confuso, Rafael autorizou a subida. Minutos depois, estava frente a frente com uma jovem simples, de aproximadamente 30 anos, cabelos castanhos presos em um coque despretensioso e olhos determinados. Senhor Mendonça, me desculpe a intromissão. Meu nome é Carolina Martins. Sou formada em administração e soube que o senhor está precisando de uma assistente. Pessoal. Rafael franziu o senho. Quem lhe disse isso? Sua atual assistente, Helena. Ela comentou que estaria se aposentando e que o senhor precisaria de alguém confiável neste momento delicado. Helena não havia mencionado aposentadoria ou contratação. Isso fazia parte do plano? Ou era mais alguém tentando se aproximar com algum interesse obscuro? Entre, senhorita Martins. Vamos conversar. Enquanto a jovem entrava timidamente no apartamento, Rafael percebeu que seu teste estava trazendo não apenas revelações, mas também novos mistérios. Carolina Martins não era o que Rafael esperava.
Sentada à sua frente na sala de estar, ela mantinha uma postura profissional, mas seus olhos observadores pareciam enxergar além das aparências. Helena não mencionou sua aposentadoria para mim, Rafael disse diretamente, estudando a reação da jovem. Carolina não demonstrou surpresa. Talvez ela quisesse fazer isso pessoalmente, senhor. Conheci Helena através de minha tia, que trabalhou com ela há muitos anos. Quando Helena soube de minha situação, mencionou esta possibilidade. E qual é sua situação, senhorita Martins? Um leve rubor coloriu as bochechas dela. Estou desempregada há 4 meses. Trabalhava numa empresa de contabilidade que fechou abruptamente. Tenho ajudado minha mãe, que está doente, mas preciso urgentemente de um emprego estável. Ela hesitou. Senhor Mendonça, sei que o senhor está passando por dificuldades financeiras. Não estou atrás de um salário exorbitante. Preciso da oportunidade. A honestidade crua pegou Rafael de surpresa. Como sabe das minhas dificuldades? São Paulo é menor do que parece, senhor. Notícias correm. Ela endireitou-se na cadeira. Se me permite a sinceridade, muitos estão comentando sobre sua situação com certo prazer. Inveja é uma força poderosa. Rafael sentiu uma pontada de raiva. Então era assim que seus amigos reagiam. E por que viria trabalhar para alguém em declínio financeiro, senhorita Martins? Os olhos dela encontraram os dele sem hesitação. Porque acredito que pessoas não são definidas por momentos de crise, mas por como reagem a eles. E porque sua reputação como pessoa íntegra permanece intacta, apesar dos rumores sobre suas finanças. Algo naquela mulher simples, direta e sem afetações tocou Rafael. Era como um sopro de ar fresco em meio à tempestade de falsidades. Quando poderia começar? O sorriso genuíno de Carolina iluminou seu rosto. Imediatamente, senhor. Na manhã seguinte, Helena chegou ao apartamento de Rafael parecendo confusa. Carolina Martins? Nunca indiquei ninguém com esse nome, senhor. Não conheço nenhuma sobrinha de amiga minha. Rafael sentiu um calafrio. Ela sabia sobre minha suposta situação financeira. Falou como se você tivesse contado tudo. Helena empalideceu. Senhor, isso é preocupante. Deveríamos investigar. Não. Rafael surpreendeu a si mesmo com sua resposta. Vamos dar uma chance a ela. Pode ser interessante ver onde isso vai dar. Naquela tarde, enquanto Rafael revisava documentos em seu escritório, recebeu uma ligação de Lucas. Rafael, cara, como vai? A voz soava falsamente animada. Olha, sobre aquele investimento que discutimos ano passado, vou precisar que você me devolva aquele aporte. Sei que não é um bom momento, mas estou com alguns problemas de liquidez. Rafael respirou fundo. Lucas nunca havia investido 1 centavo em seus negócios. Era uma mentira descarada para tentar extrair dinheiro, aproveitando-se da suposta fragilidade financeira. Claro, Lucas, podemos nos encontrar para discutir isso. Após desligar, Rafael sentiu o peso da decepção. Mais uma máscara caindo. Carolina entrou silenciosamente, trazendo uma xícara de café. Com licença, senhor. Achei que poderia precisar. Ela colocou a xícara sobre a mesa e virou-se para sair. Senhorita Martins, Rafael chamou. Por que trouxe café? Ela pareceu surpresa com a pergunta. Percebi que o senhor não tomou café da manhã e está trabalhando desde cedo. Café ajuda a pensar melhor. Ela fez uma pausa. Perdoe-me se ultrapassei algum limite. Rafael observou a xícara fumegante, exatamente como gostava, forte com um toque de canela. Como ela sabia? Está perfeito, obrigado. Quando ela saiu, Rafael percebeu que, em meio a tantas revelações dolorosas, havia ainda espaço para surpresas positivas. Quem realmente era Carolina Martins? O jantar com Beatriz e o filho do ministro foi uma experiência surreal para Rafael. Sentado no restaurante 5 Estrelas, observava sua namorada lançar olhares cúmplices para Gustavo Almeida, um homem de 40 anos com cabelos perfeitamente alinhados e sorriso calculista. Rafael, Gustavo tem contatos impressionantes no mercado internacional, Beatriz dizia animadamente, tocando o braço do homem com familiaridade desconfortável. Realmente impressionantes, Rafael respondeu secamente, notando como Gustavo mal conseguia disfarçar seu ar de superioridade. Ouvi sobre seus contratempos, Mendonça. Gustavo comentou saboreando cada palavra
como se deliciasse com a desgraça alheia. Uma pena, mas nesse mercado, um dia você está no topo, no outro. No outro, você descobre quem realmente está ao seu lado, Rafael completou, olhando diretamente para Beatriz, que desviou o olhar rapidamente. O restante do jantar transcorreu em uma dança de falsidades, propostas vazias de ajuda, conselhos condescendentes e a crescente certeza de que Beatriz e Gustavo tinham um relacionamento que ia muito além do profissional. Ao retornarem ao apartamento, Beatriz estava irritada. Você foi completamente desagradável, Gustavo estava tentando ajudar. Ajudar a quê exatamente? Rafael perguntou, removendo sua gravata. A ficar com minha namorada enquanto estou em dificuldades? O rosto de Beatriz empalideceu por um instante, antes de se transformar em indignação. Como ousa sugerir algo assim? Estou tentando salvar nosso relacionamento, nosso futuro. Nosso futuro ou seu acesso a luxos? Ela se aproximou, mudando de tática, sua voz suavizando-se perigosamente. Rafael, querido, você está estressado. Compreendo, mas precisamos ser práticos. Seus dedos acariciaram o rosto dele. Gustavo pode ser a solução temporária que precisamos. Um pequeno investimento dele, alguns contatos, e você volta ao topo rapidamente. Rafael segurou suavemente a mão dela, afastando-a. E o que Gustavo ganharia com isso? Beatriz hesitou por um segundo que disse tudo. Contatos, visibilidade, o prestígio de ter ajudado Rafael Mendonça. Naquele momento, Rafael soube que precisava acelerar seu plano. A podridão ao seu redor era maior do que imaginava. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao escritório para encontrar Carolina, organizando metodicamente sua agenda. Em apenas 3 dias, ela havia assumido responsabilidades com uma eficiência surpreendente. Bom dia, senhor. Ela cumprimentou, sem a falsidade que caracterizava tantos ao seu redor. Helena me atualizou sobre os compromissos pendentes. Também recebi algumas ligações importantes que anotei para o senhor. Rafael notou algo diferente no escritório. As plantas estavam regadas, os papéis organizados de forma lógica, e havia um ar de renovação no ambiente. Tomei a liberdade de reorganizar algumas coisas, Carolina comentou, notando seu olhar. Espero que não se importe. De forma alguma. Obrigado. Enquanto revisava as mensagens que Carolina anotara, Rafael notou um nome familiar. Martins Construções. Este Martins tem alguma relação com você? Carolina hesitou. Meu pai era dono de uma pequena construtora que fez alguns trabalhos para sua empresa há muitos anos. Ele faleceu no ano passado. Rafael se lembrou vagamente. Uma empresa familiar que havia construído o primeiro galpão de sua companhia quando ele estava apenas começando. Sinto muito, ele disse sinceramente. Ele sempre falou bem do senhor. Carolina continuou, um brilho de emoção em seus olhos. Dizia que, mesmo quando tinha pouco, o senhor tratava todos com respeito e pagava pontualmente, ao contrário de muitos outros empresários. Aquelas palavras tocaram Rafael profundamente, uma lembrança de quem ele realmente era, antes de se deixar cercar por pessoas como Beatriz e Lucas. O telefone tocou. Era João com notícias perturbadoras. Senhor, acompanhei a senhorita Beatriz hoje como solicitado. Ela se encontrou com o senhor Gustavo em um hotel no centro. Ficaram lá por 2 horas. Depois visitaram uma agência de viagens. Rafael agradeceu e desligou, sentindo um misto de dor e alívio pela confirmação. Está tudo bem, senhor? Carolina perguntou discretamente, notando sua expressão sombria. Nem tudo, senhorita Martins. Mas ficará. Ele fez uma pausa. Preciso dar uma volta, espairecer. Pode cancelar meus compromissos desta tarde? Claro, ela respondeu, preocupação genuína em seu olhar. Posso fazer algo mais para ajudar? Rafael olhou para aquela mulher simples e direta, que em poucos dias havia demonstrado mais integridade que muitos em anos. Na verdade, sim. Gostaria de me acompanhar. Preciso de alguém com clareza. O convite surpreendeu ambos, mas seria o início de uma conversa que mudaria tudo. O Parque Ibirapuera estava relativamente tranquilo naquela tarde de quarta-feira. Rafael e Carolina caminhavam lado a lado pelas alamedas arborizadas, um silêncio confortável entre eles.
Foi ele quem finalmente quebrou o silêncio. Você já se sentiu completamente enganado por alguém, senhorita. Martins. Carolina olhou para ele com seus olhos castanhos transparentes. Pode me chamar de Carolina. E sim, já me senti assim. Conte-me. Ela respirou fundo, como se reunisse coragem. Meu ex-noivo. Estávamos juntos havia 3 anos quando meu pai adoeceu. A construtora começou a enfrentar dificuldades, as contas médicas se acumularam. Quando o dinheiro acabou, ele acabou junto. Rafael sentiu uma empatia inesperada. Sinto muito. O mais irônico, ela continuou, um sorriso triste, brincando em seus lábios, é que ele sempre dizia que não se importava com dinheiro, que me amava pelo que eu era. Ela olhou para Rafael. As pessoas usam máscaras tão convincentes que às vezes enganam até a si mesmas. A observação era tão precisa que Rafael parou de caminhar. Você é muito perspicaz, Carolina. Apenas observadora, ela respondeu simplesmente. Quando você cresce com poucos recursos, aprende a ler as pessoas. É uma questão de sobrevivência. Eles continuaram caminhando e Rafael se viu compartilhando mais do que planejava. Minha namorada está me traindo, com um homem que se ofereceu para me ajudar financeiramente. Carolina não demonstrou surpresa ou falsa empatia. O senhor parece mais aliviado do que magoado ao dizer isso. Rafael refletiu sobre a observação. Talvez porque no fundo eu já soubesse, talvez porque isso apenas confirme algo que eu vinha sentindo, que nossa relação era baseada em interesses, não em amor. E o que pretende fazer? Estou conduzindo um experimento. Rafael hesitou, considerando quanto revelar. Algo naquela mulher inspirava confiança. Vamos dizer que nem tudo em minha vida é exatamente como parece. Carolina o estudou por um momento, como se tentasse decifrar um quebra-cabeças. Está testando as pessoas ao seu redor. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Rafael sentiu um leve desconforto ao ser lido tão facilmente. E se estiver? Então descobrirá verdades dolorosas, mas necessárias. Ela fez uma pausa. Mas também corre o risco de perder a confiança das poucas pessoas genuínas em sua vida. A observação atingiu Rafael como um golpe. Ele não havia considerado esse aspecto. Você desaprova. Não é meu lugar aprovar ou desaprovar, Sr. Mendonça. Mas acredito que jogos de manipulação raramente terminam bem, mesmo com as melhores intenções. Rafael sentiu uma irritação momentânea com aquela funcionária que ousava questioná-lo, seguida por um respeito relutante por sua honestidade. Às vezes, Carolina, a verdade só aparece quando as máscaras caem, e algumas máscaras precisam ser arrancadas. Eles chegaram a um pequeno café no parque. Rafael insistiu em pagar 2 cafés simples, um luxo que o novo Rafael falido ainda poderia permitir-se. Sentados à mesa externa, observando pessoas passarem, a conversa fluiu surpreendentemente fácil. Carolina falou sobre sua infância simples, a admiração pelo pai trabalhador, os esforços para completar a faculdade enquanto trabalhava. Rafael compartilhou histórias de seus primeiros dias como empreendedor, as dificuldades, as noites sem dormir. Você parece diferente quando fala daquela época, Carolina observou. Diferente como? Mais vivo, mais autêntico. Ela sorriu levemente. Desculpe a ousadia. Rafael percebeu que ela estava certa. Havia uma energia, uma pureza naqueles tempos de luta que se perdera em meio ao sucesso e às pessoas que o sucesso atraiu. Quando retornaram ao escritório, Rafael sentia-se estranhamente renovado. A caminhada com Carolina havia sido como uma lufada de ar fresco em meio ao ambiente tóxico que descobria ao seu redor. No final do dia, ao se preparar para sair, Rafael encontrou sobre sua mesa um pequeno livro de poesias, usado, claramente lido muitas vezes, com um post-it, para momentos de clareza CM. Ele folheou o livro com curiosidade, notando passagens sublinhadas sobre autenticidade, verdade interior e coragem moral. Um presente simples, sem valor material, mas carregado de significado. Naquela noite, quando chegou em casa para encontrar Beatriz esperando com uma expressão calculadamente preocupada, Rafael sentiu o peso de todas as mentiras, as dela e agora as suas próprias. Precisamos conversar sobre nosso futuro, ela disse.
sem saber que aquelas palavras selavam justamente o fim de qualquer possibilidade de futuro entre eles. O plano de Rafael acelerou nos dias seguintes. Após uma conversa estratégica com Helena e João, ele deu o próximo passo: anunciar que precisaria vender o apartamento de luxo e mudar-se para uma casa muito mais modesta nos arredores da cidade. A notícia atingiu seu círculo social como uma bomba. Vender o apartamento? Mas é um dos melhores endereços de São Paulo, Beatriz exclamou, horrorizada, enquanto observava Rafael organizando alguns pertences. Não tenho escolha, Beatriz. Preciso de liquidez. Mas... Ela parecia genuinamente em pânico. Onde vamos morar? Rafael notou o uso do vamos, uma tentativa de manter a aparência de compromisso enquanto ela claramente planejava sua saída. Encontrei uma casa em Cotia. Não é nada comparado a isso, mas é o que posso pagar agora. A expressão de Beatriz era um estudo em conflito interno, o desespero de ver seu estilo de vida luxuoso escorrendo por entre os dedos, e a necessidade de manter a fachada de namorada dedicada até que sua transição para Gustavo estivesse garantida. Talvez eu possa ajudar com algumas despesas, ela ofereceu, num tom que deixava claro que a ideia a repugnava. Não seria justo com você, Rafael respondeu, observando-a com um novo olhar crítico. Na verdade, Beatriz, tenho pensado que talvez seja melhor darmos um tempo. Não quero arrastar você para meus problemas. O pânico nos olhos dela intensificou-se, mas por razões que nada tinham a ver com amor. Não, quero dizer, não seja absurdo. Estamos juntos nessa. Só precisamos nos adaptar. O telefone de Beatriz tocou. Ela olhou para a tela e silenciou rapidamente, mas não antes que Rafael visse o nome Gustavo piscando. Não vai atender? Não é importante, ela respondeu rapidamente. Onde fica essa casa em Cotia? Rafael descreveu uma propriedade modesta em um bairro de classe média, observando como cada detalhe fazia Beatriz empalidecer um pouco mais. Quando precisamos nos mudar? Já comecei a transferência. A corretora está finalizando a venda do apartamento. Naquela noite, após Beatriz sair com a desculpa de encontrar amigas para espairecer, Rafael recebeu uma ligação de João. Senhor, ela está com ele novamente. No restaurante Figueira Rubaiat. Parecem estar discutindo algo sério. Rafael agradeceu e desligou. Estava cansado do jogo, mas precisava levá-lo até o fim. Na manhã seguinte, Carolina chegou ao escritório para encontrar Rafael já trabalhando, apesar do horário. Bom dia, senhor. Chegou cedo hoje. Rafael levantou os olhos, notando como ela parecia fresca e genuína em seu vestido simples e prático. Não, consegui dormir muito. Carolina assentiu sem pressionar por detalhes. Preparei um relatório sobre os cortes de gastos que solicitou. Também reorganizei algumas reuniões para otimizar seu tempo. Obrigado, Carolina. Ele fez uma pausa. Vou me mudar para Cotia nos próximos dias. O escritório ficará aqui, mas precisarei de ajuda com a transição. Claro, senhor. Posso ajudar com a organização, contatos de transportadoras confiáveis, o que precisar. Sua prontidão e falta de julgamento eram refrescantes. Também precisarei reduzir seu salário, Rafael acrescentou, testando-a. A situação exige cortes severos. Carolina não hesitou. Compreendo perfeitamente. Podemos discutir os novos termos quando for conveniente para o senhor. Não havia ressentimento em sua voz, apenas aceitação prática. Naquela tarde, Lucas finalmente apareceu no escritório após semanas evitando Rafael. Meu amigo, ele exclamou com falsa jovialidade, abraçando Rafael como se nada estivesse errado. Vim pessoalmente ver como posso ajudar. Rafael conduziu-o ao escritório, notando como os olhos de Lucas avaliavam cada detalhe do ambiente, provavelmente procurando sinais de decadência. Café, Rafael ofereceu. Claro, claro. Lucas sentou-se, desconfortável. Então, sobre aquele investimento que mencionei. Estou vendendo o apartamento, Rafael interrompeu, mudando para uma casa em Cotia. Lucas empalideceu. Tão ruim assim? Pior do que imagina. Rafael manteve a expressão séria. Na verdade, Lucas, estou considerando declarar falência pessoal. Falência? Lucas quase engasgou com o café que Carolina acabava de servir. Isso é extremo. Tenho poucas opções.
A menos que... Rafael deixou a frase no ar. A menos que... A menos que eu consiga um investidor para uma última tentativa de recuperação. Um plano que tenho guardado, mas precisaria de alguém disposto a arriscar. Os olhos de Lucas brilharam por um instante. Ganância superando brevemente a cautela. Que tipo de... plano? Um que poderia multiplicar o investimento em poucos meses, mas precisaria de alguém com visão, coragem, alguém que realmente acreditasse em mim. Rafael observou o conflito interno no rosto do amigo. A tentação de um ganho potencialmente enorme contra o medo de perder dinheiro em um fracassado. Quanto estamos falando? 2 milhões. Rafael pronunciou o número casualmente, sabendo que era muito mais do que Lucas poderia ou estaria disposto a arriscar. Como esperado, o interesse nos Jurácio. Olhos de Lucas desvaneceu-se imediatamente. Ah, entendo. É substancial. Ele consultou o relógio. Preciso pensar sobre isso. Tenho uma reunião agora, mas vamos conversar depois, certo? Ambos sabiam que depois nunca chegaria. Após a saída de Lucas, Rafael encontrou Carolina organizando alguns documentos. Seu amigo parecia apressado para sair. Ela comentou discretamente. Ex-amigo, Rafael corrigiu. Mais uma máscara que caiu. Carolina olhou-o com uma expressão indescritível. Não pena, nem julgamento, mas um tipo de compreensão que tocou Rafael profundamente. Às vezes perdemos pessoas para descobrir quem realmente importa, ela disse simplesmente. Rafael percebeu que, em meio a tantas perdas, talvez estivesse encontrando algo muito mais valioso. A casa em Cotia era, na verdade, uma propriedade encantadora que pertencia a um primo de João. Rafael havia alugado o lugar temporariamente para completar seu teste. Decorada com simplicidade e bom gosto, estava a anos-luz do luxo, ostensivo de seu apartamento na capital, mas tinha um ar acolhedor e autêntico. Rafael organizou um pequeno jantar para inaugurar a nova fase de sua vida, convidando Helena, João e, para sua própria surpresa, Carolina. A reação de Beatriz ao convite foi exatamente o que ele esperava. Um jantar em Cotia? Ela repetiu ao telefone, como se Rafael tivesse sugerido uma refeição em Marte. Querido, é tão longe. Entendo se não puder vir, ele respondeu calmamente. Será algo simples, apenas para marcar esta transição. Houve uma pausa tensa. Claro que irei. Ela finalmente disse, sua voz forçando entusiasmo. Só preciso reorganizar alguns compromissos. Na noite do jantar, Helena foi a primeira a chegar, trazendo um bolo caseiro. Parece que as coisas estão progredindo conforme planejado, ela comentou enquanto ajudava Rafael a organizar a mesa. As revelações são mais dolorosas do que imaginei, ele admitiu, mas necessárias. João chegou em seguida, acompanhado de sua esposa, Ana, uma senhora simpática, que Rafael conhecia apenas superficialmente. A casa ficou ótima, senhor, João comentou, olhando ao redor com aprovação. Carolina apareceu pouco depois, visivelmente desconfortável em um vestido simples, mas elegante, carregando uma pequena planta. Para dar vida ao novo lar, ela explicou timidamente, entregando o presente a Rafael. O grupo começou a conversar animadamente na sala modesta. Rafael observava com surpresa como o ambiente era mais genuíno e acolhedor que qualquer uma das festas luxuosas que costumava oferecer. Havia risos sinceros, histórias compartilhadas sem pretensão, uma conexão humana que ele havia esquecido que existia. Beatriz chegou com quase 1 hora de atraso, seu Porsche destoando completamente da vizinhança. Entrou como uma rainha visitando um reino inferior, tentando esconder seu desprezo pelo ambiente. Que aconchegante, ela comentou, olhando ao redor com um sorriso forçado. Rafael fez as apresentações necessárias, observando como Beatriz mal disfarçava sua surpresa ao descobrir que Carolina, a assistente, havia sido convidada para o jantar. Durante a refeição, uma feijoada preparada por Ana, a conversa fluía naturalmente entre Helena, João, Ana e Carolina. Beatriz, entretanto, permanecia em silêncio, remexendo a comida com desinteresse e verificando o celular frequentemente. Como vai a mudança, Sr. Mendonça? Carolina perguntou, tentando incluir Rafael na conversa. Surpreendentemente libertadora, ele respondeu sinceramente.
Descobri que preciso de muito menos do que pensava para ser feliz. Beatriz soltou um som indecifrável, entre um suspiro e uma risada contida. Discorda, Beatriz? Rafael perguntou, todos os olhos voltando-se para ela. Pega de surpresa, ela ajeitou-se na cadeira. Não, claro que não. Só acho que... Bem, você está acostumado com certo padrão. Deve ser um ajuste difícil. Às vezes perdemos de vista o que realmente importa quando nos cercamos de luxos, Carolina comentou. Suavemente. Beatriz lançou-lhe um olhar gelado. Imagino que seja fácil dizer isso quando não se conheceu o luxo. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Na verdade, Carolina respondeu calmamente, acredito que o verdadeiro luxo está nas relações genuínas, não em bens materiais. Rafael sentiu uma onda de admiração pela dignidade de Carolina frente à grosseria mal disfarçada de Beatriz. O celular de Beatriz tocou. Ela olhou para a tela e levantou-se abruptamente. Preciso atender. É importante. Saiu rapidamente para o quintal. João e Rafael trocaram olhares significativos. Após o jantar, enquanto Helena, Ana e Carolina conversavam na sala, Rafael encontrou Beatriz no quintal, ainda ao telefone, falando em voz baixa. Não posso agora, ele está bem ali. Sim, é terrível. Não, ainda não é o momento. Ao ver Rafael, ela desligou rapidamente. Era minha mãe. Mentiu descaradamente. Gustavo manda lembranças? Rafael perguntou, sem conseguir conter a ironia. O rosto de Idiocetus. Beatriz transformou-se em uma máscara de indignação. Como é? Por favor, Beatriz, chega de mentiras. Do que você está falando? Ela tentou manter a fachada, mas seus olhos traíam seu pânico. Sei sobre você e Gustavo. Sei sobre seus planos para transicionar para ele assim que eu não fosse mais útil financeiramente. Beatriz empalideceu. Depois recuperou a compostura com impressionante rapidez. Você está delirando. O estresse financeiro está afetando sua cabeça. João seguiu você. Tenho fotos, Beatriz. Conversas gravadas. Sei de tudo. A máscara finalmente caiu. O rosto de Beatriz endureceu, seus olhos brilhando com uma frieza calculista que Rafael nunca havia notado antes. E o que vai fazer? Me processar? Com que dinheiro, Rafael? Ela deu uma risada curta e amarga. Você realmente acha que alguém acreditaria que eu ficaria com um falido como você por amor? Por favor. Suas palavras atingiram Rafael como facadas, mesmo já esperando algo assim. Ver a verdadeira Beatriz era como conhecer uma estranha que habitava o corpo da mulher que pensava amar. Quero que saia da minha vida, ele disse simplesmente. Agora, com prazer. Ela ajeitou a bolsa de grife no ombro. Boa sorte com sua vidinha medíocre em Cotia. Gustavo ao menos tem ambição. Quando Beatriz irrompeu pela sala em direção à porta, todos pararam de conversar. Ela saiu sem despedir-se, batendo a porta com força. Rafael voltou para a sala, sentindo um estranho alívio misturado com tristeza. Tudo bem. Senhor? Carolina perguntou baixinho, aproximando-se dele. Sim, ele respondeu, surpreendendo-se com a sinceridade em sua voz. Na verdade, melhor do que estive em muito tempo. O olhar que Carolina lhe dirigiu continha algo que ele não via há anos em ninguém. Compreensão genuína, sem julgamentos ou interesses ocultos. Mais tarde, quando todos haviam partido e Rafael estava sozinho na casa silenciosa, ele percebeu uma verdade que vinha ignorando. Seu plano para testar os outros estava na verdade, revelando muito mais sobre si mesmo. Os dias seguintes foram de uma estranha tranquilidade para Rafael. O telefone que antes não parava de tocar com convites sociais e propostas de negócios, agora permanecia em silêncio. As notícias de sua falência haviam se espalhado completamente, e a alta sociedade paulistana tratava sua situação como se fosse uma doença contagiosa. Em contraste, seu relacionamento com o pequeno círculo que permaneceu leal aprofundou-se. Helena, João e sua esposa, Ana e, surpreendentemente, Carolina, formavam um grupo pequeno, mas genuíno, que o fazia questionar se alguma vez tivera amizades verdadeiras antes. Numa tarde particularmente agradável, Rafael convidou Carolina para um café após o expediente. Sentados numa padaria simples perto do escritório, ele observava como ela parecia perfeitamente à vontade naquele ambiente despretensioso. Como você consegue?
Ele perguntou subitamente. Carolina franziu o senho, confusa. Consegue o quê? Ser tão autêntica. Não mudar seu comportamento dependendo das circunstâncias ou das pessoas. Um leve rubor coloriu as bochechas dela. Nunca tive luxo suficiente para construir uma máscara, Sr. Mendonça. Quando você cresce com limitações, aprende que seu valor está no que você é, não no que aparenta ser. Rafael assentiu lentamente, absorvendo aquelas palavras simples, mas profundas. Meu pai costumava dizer, ela continuou, que riqueza é o que permanece quando todo o dinheiro acaba. Família, amizades verdadeiras, conhecimento, saúde, paz interior. Seu pai parecia um homem sábio. Era. Carolina sorriu com nostalgia. Ele ficaria feliz em saber que estou trabalhando para o Senhor. Sempre falou do Senhor com respeito, mesmo quando outros empreiteiros reclamavam de clientes. Rafael sentiu uma pontada de culpa. Carolina o via como um homem íntegro, enquanto ele conduzia um elaborado esquema de manipulação. Carolina, ele começou incerto, e se eu dissesse que nem tudo em minha vida é exatamente como parece? Ela o estudou por um momento, seus olhos revelando uma sabedoria além de sua idade. Eu diria que isso vale para todos nós, de alguma forma. Não, quero dizer... Rafael hesitou, tentado a revelar a verdade. E se algumas das situações que estou enfrentando fossem orquestradas? Carolina tomou um gole de seu café, considerando cuidadosamente. Acredito que as pessoas têm o direito de proteger-se, Sr. Mendonça. De testar lealdades quando há motivos para dúvidas. Ela fez uma pausa. Mas também acredito que jogos de manipulação frequentemente machucam a todos os envolvidos, inclusive quem os criou. A perspicácia dela era desconcertante. Você sabia? Suspeitei, ela admitiu. Certas inconsistências. O senhor não parece um homem derrotado, apenas desapontado. E algumas vezes, ao telefone, suas conversas com Helena e João sugeriam um plano maior. Rafael deveria sentir-se exposto, talvez irritado por ter sido descoberto. Em vez disso, sentiu um estranho alívio. Porque não disse nada. Não era meu lugar interferir. Carolina encontrou seu olhar. Além disso, todos temos direito a nossos segredos e razões. Rafael estudou a jovem à sua frente com crescente admiração. Em um mundo de falsidades, ela era um farol de autenticidade. Obrigado, ele disse simplesmente. Naquela noite, ao retornar para a casa em Cotia, Rafael foi surpreendido por um visitante inesperado. Gustavo Almeida, o filho do ministro e amante de Beatriz, esperava em seu carro importado em frente à propriedade. Mendonça, ele cumprimentou com falsa cordialidade ao ver Rafael chegar. Podemos conversar? Rafael conduziu-o à sala, observando como Gustavo examinava a decoração simples, com mal disfarçado desdém. O que deseja, Almeida? Rafael perguntou diretamente. Gustavo ajustou o nó de sua gravata Hermès. Serei franco, venho como mensageiro de Beatriz. Não tenho nada a dizer a ela. Ela está arrependida. Gustavo continuou, ignorando a interrupção. Acredita que reagiu impulsivamente. Gostaria de uma reconciliação. Rafael observava aquele homem polido e calculista, percebendo o verdadeiro motivo de sua visita. E por que você, de todas as pessoas, seria o mensageiro? Gustavo sorriu friamente. Somos apenas amigos. Ela confia em mim. Amigos que frequentam hotéis juntos regularmente, Rafael comentou casualmente. O sorriso de Gustavo vacilou por um instante. Não sei do que está falando. Apenas transmito o desejo sincero de Beatriz de reconsiderar seu relacionamento. Rafael estudou o homem à sua frente, compreendendo subitamente o jogo. Beatriz provavelmente descobrira que Gustavo não era tão rico ou influente quanto aparentava, ou talvez ele tivesse recuado ao perceber que ela não traria mais acesso à fortuna de Rafael. Diga a Beatriz que nosso relacionamento acabou definitivamente. Gustavo mudou de tática, inclinando-se para a frente. Seja razoável, Mendonça. Todos cometemos erros. E neste momento, difícil da sua vida ter alguém familiar ao seu lado pode ser confortante. Alguém familiar que me traiu com você. Mal entendidos, Gustavo descartou com um gesto. Além disso, Beatriz tem contatos que poderiam ajudar em sua recuperação financeira. Rafael quase riu da ironia.
Minha resposta continua sendo não. Gustavo levantou-se, abandonando a pretensão de cordialidade. Você vai se arrepender. Na sua posição, não deveria dispensar aliados. Prefiro inimigos honestos a aliados como vocês. Após a saída de Gustavo, Rafael sentou-se sozinho na sala, refletindo sobre a conversa. O plano havia exposto não apenas a falsidade de Beatriz, mas toda uma rede de relacionamentos baseados em interesse e aparências. Seu telefone tocou. Era Carolina. Desculpe incomodar, senhor. Esqueci de mencionar que a reunião com os investidores foi confirmada para amanhã. A voz dela, direta e sem afetações, trouxe-lhe um estranho conforto após o encontro com Gustavo. Obrigado, Carolina, por tudo. Houve uma pausa. Está tudo bem, senhor? Rafael sorriu involuntariamente. Sim, na verdade, cada vez melhor. Ao desligar, ele percebeu que seu experimento estava chegando a um ponto de inflexão. Era hora de começar a revelar a verdade e enfrentar as consequências, boas e más, de suas manipulações. A manhã da suposta reunião com investidores chegou. Rafael havia decidido que seria o momento de começar a revelar a verdade para seu pequeno círculo de confiança. A primeira seria Helena, sua fiel secretária e confidente por tantos anos. Helena, ele chamou-a em seu escritório, fechando a porta. Acho que chegou a hora de encerrarmos nosso experimento. Helena assentiu, ajustando os óculos. Concordo, senhor. O teste já revelou o que precisávamos saber. Quero começar a informar algumas pessoas selecionadas sobre a verdade. Pessoas que provaram sua lealdade. Carolina, Helena disse sem hesitação. Rafael sentiu uma onda de calor subir por seu rosto. Sim, entre outras. Helena sorriu discretamente. Ela é especial, não é? É uma funcionária excepcional. Rafael respondeu automaticamente. Não foi o que perguntei, senhor. O tom de Helena era gentil, mas direto. Rafael desviou o olhar, desconfortável com a perspicácia de Helena. Vamos nos concentrar no plano. Organizei um jantar na casa de Cotia esta noite. Você, João e Ana e Carolina. E depois, gradualmente retomarei minha vida normal. Anunciarei um investimento surpresa que recuperou minha situação financeira. Observarei quem tenta se reaproximar e quem merece uma segunda chance. Helena parecia preocupada. E quanto às pessoas que o senhor deliberadamente enganou? Como Carolina? A pergunta atingiu Rafael com força. Não a enganei diretamente. Ela até suspeitou, mas não foi honesto. Rafael sentiu o peso da verdade nas palavras de Helena. Acha que ela não compreenderá? Não sei, senhor. Carolina é uma pessoa excepcional, com integridade rara. Justamente por isso mentiras podem afetá-la profundamente. As palavras de Helena ecoavam em sua mente quando Carolina entrou no escritório pouco depois, trazendo alguns documentos. Preparei tudo para a reunião, senhor, ela informou, eficiente como sempre. Rafael observou-a por um momento, notando detalhes que antes passavam despercebidos. A elegância discreta em suas roupas simples, o brilho inteligente em seus olhos, a postura que combinava dignidade e humildade. Carolina, ele começou subitamente nervoso. Gostaria que você viesse jantar em minha casa hoje. Um pequeno encontro com Helena, João e a esposa. Ela pareceu surpresa. Eu? Mas a reunião com os investidores? Não haverá reunião. Rafael respirou fundo. Gostaria de explicar tudo hoje à noite. É importante. Carolina estudou-o com seu olhar penetrante. Está tudo bem, senhor? Parece preocupado. Estou bem, apenas há coisas que precisamos conversar. Ela assentiu, aceitando o convite sem mais perguntas. Sua confiança apenas aumentou o peso da culpa que Rafael sentia por tê-la envolvido em sua trama. Naquela tarde, Rafael foi surpreendido por uma visita inesperada ao escritório. Lucas, seu ex-amigo que havia desaparecido assim que soube de suas dificuldades financeiras, apareceu sem aviso prévio com um sorriso amplo e falso. Rafael, meu amigo! Ele exclamou como se nada tivesse acontecido. Rafael olhou-o com expressão neutra. Lucas, que surpresa! Precisava ver como estava. Tenho pensado muito em você. Lucas acomodou-se em uma cadeira, ajustando o terno caro. E, na verdade, trago notícias que podem interessar. Mesmo? Sim.
Sabe aquele seu antigo projeto, o aplicativo de gestão financeira? Um contato meu, um investidor americano, está interessadíssimo no conceito. Poderíamos ressuscitá-lo juntos com financiamento dele. Rafael observou a performance com fascínio clínico. Lucas estava obviamente tentando posicionar-se para aproveitar qualquer recuperação futura, sem arriscar nada no processo. Que curioso. Há 3 semanas, quando mencionei esse mesmo projeto, você disse que o mercado não estava favorável. Lucas mexeu-se desconfortavelmente. Bem, as circunstâncias mudam. Fiz uma pesquisa mais aprofundada. E o que te fez mudar de ideia agora? Alguma informação nova? Rafael pressionou, curioso para saber o que havia motivado a súbita reaparição. Lucas hesitou. Apenas intuição de mercado. O timing parece melhor. A porta do escritório abriu-se e Carolina entrou, parando ao ver o visitante. Desculpe, não sabia que estava ocupado. Rafael notou como os olhos de Lucas percorreram Carolina com interesse. Esta é minha nova assistente, Carolina Martins. Carolina, este é Lucas Tavares, um conhecido. Lucas estendeu a mão, seu sorriso transformando-se em algo predatório. Encantado. Rafael sempre teve bom gosto para assistentes. O tom condescendente não passou despercebido por Carolina, que manteve o profissionalismo. O senhor Lima da contabilidade está na linha, senhor. Mendonça. Diz ser urgente. Diga que retorno em 10 minutos, Rafael respondeu. Após a saída de Carolina, Lucas inclinou-se para a frente. Bonita e parece eficiente, um raio de sol em tempos sombrios, hein? O comentário carregado de insinuações irritou Rafael profundamente. Ela é uma profissional competente, algo que muitos em meu círculo anterior não eram. Lucas captou a indireta e mudou rapidamente de assunto, voltando a falar sobre o suposto investidor interessado. Rafael ouvia com atenção mínima, observando como o homem que um dia chamara de amigo mentia descaradamente, tentando criar uma ponte para uma futura exploração. Ao final da visita, quando Lucas finalmente partiu com promessas vazias de manter contato sobre o investimento, Rafael permaneceu em seu escritório pensativo. A visita havia sido esclarecedora em muitos níveis. Carolina apareceu à porta. Não havia nenhuma ligação do Sr. Lima. Ela confessou com um pequeno sorriso. Achei que poderia precisar de uma saída. Rafael olhou-a com surpresa e gratidão. Como soube? O Sr. Tavares tem reputação no mercado, ela respondeu diplomaticamente, e sua linguagem corporal sugeria desconforto. Você é surpreendente, Carolina Martins. Ela enrubesceu levemente. Apenas observadora, senhor. Naquele momento, Rafael soube que, qualquer que fosse o resultado de suas revelações, no jantar daquela noite, não poderia perder a presença daquela mulher extraordinária em sua vida. A noite caiu sobre Cotia, trazendo consigo uma brisa fresca e o som distante de cigarras. Rafael preparava-se mentalmente para o jantar que marcaria o fim de seu elaborado teste. Helena havia chegado mais cedo para ajudá-lo com os preparativos. Está nervoso, senhor? Ela perguntou, organizando a mesa com cuidado. Para ser honesto, sim. Rafael ajustava taças de vinho. Preocupa-me como Carolina reagirá. Helena sorriu discretamente. Em todos esses anos trabalhando para o senhor, nunca o vi tão preocupado com a opinião de alguém. Rafael ia responder quando a campainha tocou. João e Ana haviam chegado, trazendo uma sobremesa caseira. Tudo pronto para a grande revelação, senhor? João perguntou em voz baixa, enquanto Ana se dirigia à cozinha com Helena. Espero que sim. Você está com os documentos? João assentiu, entregando-lhe uma pasta discreta. Tudo aqui. Provas da traição de Beatriz, conversas gravadas com Gustavo, os registros das tentativas de Lucas de se associar a seus concorrentes enquanto fingia apoiá-lo. A campainha soou novamente. Rafael sentiu seu coração acelerar ao abrir a porta para Carolina, que parecia especialmente bonita em um vestido azul simples. Espero não estar atrasada, ela disse, entregando-lhe uma pequena caixa de doces caseiros. Minha mãe insistiu que eu trouxesse. Chegou na hora perfeita, ele respondeu, conduzindo-a para dentro. O jantar começou em clima agradável. A comida era simples, mas deliciosa. O vinho de boa qualidade. Rafael não havia economizado. Nisso, mesmo em sua suposta falência.
A conversa fluía naturalmente, com histórias e risadas compartilhadas. Após a sobremesa, Rafael trocou olhares significativos com Helena e João. Era o momento. Tenho algo importante para compartilhar com vocês. Ele começou, sua voz mais séria. Principalmente com você, Carolina. Todos ficaram em silêncio, atentos. Carolina olhava-o com expressão intrigada. A situação financeira difícil que enfrentei nos últimos meses não era real. Carolina piscou, confusa. Como assim? Foi um teste, uma encenação cuidadosamente planejada para descobrir quem realmente se importava comigo, além do meu dinheiro e posição. Rafael fez uma pausa. Helena e João sabiam desde o início. Foram meus cúmplices neste experimento. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Carolina permanecia imóvel, seu rosto uma máscara indecifrável. Por quê? Ela finalmente perguntou, sua voz baixa. Rafael respirou fundo. Comecei a suspeitar que as pessoas ao meu redor, minha namorada, meus supostos amigos, estavam comigo apenas pelo que eu representava, não por quem eu era. Precisava saber a verdade. E descobriu? Sim. Beatriz estava me traindo com Gustavo, planejando deixar-me assim que não fosse mais conveniente. Lucas e outros amigos desapareceram ao primeiro sinal de problemas apenas para tentar voltar quando suspeitaram que eu poderia me recuperar. Carolina absorvia as informações em silêncio, seu olhar fixo em Rafael. Helena e João permaneceram leais, como eu sabia que seriam. E então, apareceu você. Rafael hesitou. A única pessoa nova que entrou em minha vida durante esta fase, sem conhecer o Rafael rico, e mesmo assim, demonstrou mais integridade e humanidade que todos os outros juntos. Eu suspeitava, Carolina finalmente disse. Havia inconsistências, detalhes que não se encaixavam. Por que não disse nada? Porque entendi que qualquer que fosse seu motivo, era importante para você. E não era meu lugar julgar. Ela fez uma pausa. Além disso, trabalhar para o senhor, mesmo supostamente falido, era melhor que muitas oportunidades disponíveis para mim. Helena interveio suavemente. Carolina, o senhor Mendonça valoriza muito sua presença e lealdade. Espero que possa entender as razões dele. Carolina olhou para cada um deles lentamente. Entendo as razões. O que me preocupa são os métodos. Rafael sentiu um aperto no peito. Está desapontada. Estou confusa. Carolina escolheu as palavras cuidadosamente. Enganar. Pessoas desonestas para expor sua desonestidade tem uma lógica, mas mentir para todos indiscriminadamente cria um ciclo de desconfiança. A observação atingiu Rafael profundamente. Ele nunca havia considerado essa perspectiva. Você tem toda a razão, ele admitiu, surpreendendo a todos com sua humildade. Minha dor me cegou. Quis expor a falsidade dos outros sem perceber que estava adotando métodos igualmente falsos. Carolina suavizou sua expressão. Não estou julgando, Sr. Mendonça. Apenas e preocupada com o impacto disso tudo em você. Em mim? Rafael estava genuinamente surpreso. Sim, descobrir traições e falsidades é doloroso. Mas perder a confiança nas pessoas, tornar-se cínico, seria uma perda ainda maior. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Helena e Ana trocaram olhares comovidos. João parecia impressionado com a sabedoria da jovem. Rafael sentiu algo mudar dentro de si, uma compreensão nova e profunda que ia além da simples confirmação de suas suspeitas sobre Beatriz e os outros. Carolina não estava apenas preocupada com a ética de seus métodos, mas com o efeito que isso teria em sua alma, em sua capacidade de confiar novamente. O que acontece agora? Ana perguntou, quebrando o silêncio. Rafael olhou diretamente para Carolina. Isso depende em parte de você. Continua querendo trabalhar para mim, sabendo a verdade? Todos esperaram pela resposta dela, a tensão palpável no ar. Carolina manteve o olhar firme em Rafael por vários segundos, o silêncio na sala pesado com expectativa. Trabalharei com o senhor. Ela finalmente respondeu, com uma condição. Rafael sentiu um alívio imenso, rapidamente seguido por apreensão. Qual condição? Que o experimento termine completamente hoje. Que a partir de amanhã, o senhor volte a ser quem realmente é. Nem o milionário arrogante que talvez tenha sido antes, nem o falso falido dos últimos meses.
Apenas Rafael Mendonça, um homem com qualidades e defeitos, aprendendo com seus erros. A profundidade daquelas palavras simples atingiu a todos na sala. Helena discretamente enxugou uma lágrima. João assentiu em aprovação silenciosa. É uma condição que me honraria cumprir, Rafael respondeu, sua voz embargada de emoção. O clima na sala mudou subtilmente. Uma tensão se dissolveu, substituída por algo mais leve, mais honesto. Então, o que exatamente acontece amanhã? João perguntou, prático como sempre. Voltamos à rotina anterior. O senhor retorna ao apartamento na Seine Capital? Rafael ponderou por um momento. Não imediatamente. Anunciarei gradualmente uma recuperação financeira, um investimento internacional que deu certo de última hora. Algo plausível. Observarei como as pessoas reagem, mas sem novos testes ou manipulações. E quanto a Beatriz e os outros? Helena indagou. Não buscarei vingança, se é o que pergunta. Rafael serviu-se de mais vinho. Beatriz provavelmente tentará voltar quando souber da recuperação. Lucas e outros falsos amigos também. Apenas deixarei claro que suas máscaras caíram e não há lugar para eles em minha vida. Carolina, que estivera em silêncio, finalmente falou. E a casa? Vai manter esta propriedade? Rafael olhou ao redor, para o ambiente simples mas acolhedor que, surpreendentemente, começara a sentir como um verdadeiro lar. Sim, acho que sim. Este lugar me trouxe mais paz em algumas semanas do que meu apartamento de luxo em anos. A noite avançou com conversas mais leves, planos para o futuro e uma sensação compartilhada de novo começo. Quando Helena, João e Ana se despediram, Rafael encontrou-se sozinho com Carolina. Posso oferecer um último café antes de chamar um táxi para você? Ele perguntou. Ela assentiu, seguindo-o até a cozinha. Enquanto Rafael preparava o café, um silêncio confortável pairou entre eles. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não precisam preencher cada momento com palavras. Sabe, Carolina disse finalmente, apoiada no balcão da cozinha. Quando meu pai falava sobre o senhor, ele sempre mencionava algo especial. O quê? Dizia que mesmo no início, quando estava construindo seu império, o senhor nunca tratava os trabalhadores como descartáveis. Que olhava nos olhos deles, sabia seus nomes, perguntava sobre suas famílias. Ela fez uma pausa. Ele acreditava que esse era o verdadeiro teste de caráter. Como alguém trata aqueles que não podem oferecer nada em troca. Rafael sentiu uma emoção inexplicável. Seu pai era um homem sábio. Sim, era. E ele estaria feliz em saber que o senhor não perdeu essa essência, apesar de tudo. Seus olhares se encontraram, e Rafael sentiu algo mudar entre eles, um reconhecimento mútuo que ia além da relação profissional. Carolina, ele começou hesitante, quero que saiba que, de todas as revelações destes meses, você foi a mais importante. Entrou na minha vida quando tudo parecia estar desmoronando, sem saber quem eu realmente era, e ainda assim demonstrou mais integridade e humanidade que pessoas que conheço há anos. Ela corou levemente. Apenas fiz o que acredito ser certo. E essa é exatamente a questão. Rafael aproximou-se, seu coração acelerando. Você me lembrou do que é realmente importante. Do homem que eu era antes de me perder em meio às aparências e falsidades. Carolina manteve seu olhar, uma vulnerabilidade rara em seus olhos. Fico feliz por isso. Havia tanto que Rafael queria dizer sobre como ela despertara sentimentos que julgava mortos, sobre como sua presença, simples mas poderosa, havia transformado sua perspectiva. Mas ainda era cedo. As feridas da traição de Beatriz ainda frescas, o terreno entre eles ainda incerto. Obrigado, ele disse simplesmente, entregando-lhe a xícara de café. Seus dedos tocaram-se brevemente durante a transferência. Um contato simples que enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Rafael. Pelo olhar surpreso de Carolina, ela sentira o mesmo. Quando o táxi chegou, Rafael acompanhou-a até a porta. Até amanhã, então? Até amanhã, ela confirmou. O primeiro dia do verdadeiro Rafael Mendonça. Após sua partida, Rafael permaneceu na varanda por um longo tempo, observando as estrelas no céu de Cotia, mais visíveis ali que na poluição luminosa da capital. Uma sensação de paz o invadiu, misturada com algo que não sentia há muito tempo.
esperança. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um número desconhecido. Hesitante, atendeu. Rafael, é Beatriz. A voz familiar, agora carregada de falsa doçura, fez seu estômago revirar. Precisamos conversar. Tenho novidades maravilhosas para nós. Rafael respirou fundo, sabendo que a fase final de seu plano estava prestes a começar. A recuperação financeira de Rafael foi tão comentada quanto sua queda. Em poucas semanas, a notícia de um investimento internacional bem-sucedido de última hora espalhou-se pelos círculos empresariais de São Paulo. Exatamente como previsto, aqueles que o haviam abandonado começaram a reaparecer, com desculpas elaboradas e sorrisos falsos. Lucas foi o primeiro aparecendo no escritório com champanhe e uma história sobre como sempre acreditou em Rafael. Beatriz intensificou suas ligações, enviou presentes caros e, finalmente, apareceu no escritório sem aviso, vestida para impressionar. Rafael, querido, ela exclamou tentando abraçá-lo. Estou tão feliz por você. Sabia que superaria essa fase difícil. Rafael recuou educadamente do abraço. Beatriz, que surpresa. Pensei em comemorarmos. Um jantar no Fazano, como nos velhos tempos. Seu sorriso calculado não alcançava os olhos. Precisamos conversar sobre nós, sobre o futuro. Carolina escolheu esse momento para entrar no escritório, carregando alguns documentos. Ela parou brevemente ao ver Beatriz, seu rosto uma máscara de profissionalismo. Com licença, senhor. Não sabia que estava ocupado. Tudo bem, Carolina. Rafael sorriu calorosamente para ela. Pode deixar os documentos. A senhorita Duarte já está de saída. O olhar de Beatriz oscilou entre Rafael e Carolina, uma compreensão amarga surgindo em seus olhos. Vejo que encontrou consolo durante nossa separação. Encontrei muito mais que isso, Beatriz. Encontrei clareza. Rafael manteve a voz calma. Carolina, poderia mostrar à senhorita Duarte os documentos no arquivo B? Carolina assentiu, entendendo imediatamente. Dirigiu-se a uma pasta na estante e retirou um envelope que entregou a Beatriz. Confusa, Beatriz abriu o envelope, empalidecendo ao ver seu conteúdo. Fotos dela com Gustavo. Transcrições de conversas, evidências de sua traição e planos. Isso é uma invasão de privacidade, ela exclamou tentando manter a compostura. Não, Beatriz. Foi uma medida de proteção. Rafael manteve-se firme. Agradeço por ter mostrado quem realmente é antes que eu cometesse o erro de levá-la mais a sério. Você armou tudo isso? A falência foi um teste? A indignação dela era palpável. Foi uma revelação. Rafael aproximou-se da porta, abrindo-a em um convite claro para que ela saísse. Não tenho interesse em vingança ou escândalos. Apenas quero seguir em frente. Sugiro que faça o mesmo. Beatriz lançou um olhar venenoso para Carolina antes de se recompor, ajustando sua bolsa de grife no ombro. Você vai se arrepender disso, Rafael. Ninguém me trata assim. Na verdade, ele respondeu calmamente, estou finalmente tratando você exatamente como merece, com honestidade. Após a saída tempestuosa de Beatriz, Rafael fechou a porta e virou-se para Carolina, que o observava com uma mistura de admiração e preocupação. Está bem? Ela perguntou suavemente. Melhor do que estive em muito tempo. Ele sorriu, sentindo um peso deixar seus ombros. É libertador finalmente encerrar esse capítulo. Nas semanas seguintes, Rafael continuou o processo de limpeza em sua vida. Cortou relações com pessoas tóxicas, reestruturou seus negócios com um foco em valores éticos mais fortes e manteve a casa em Cotia, visitando-a frequentemente como um refúgio da agitação da capital. Sua relação com Carolina evoluiu naturalmente, passando de profissional para uma amizade genuína. Eles compartilhavam cafés após o expediente, conversavam sobre livros, ideias, sonhos. Rafael descobriu em si mesmo uma capacidade renovada para conexões autênticas, livre das camadas de cinismo que haviam se acumulado ao longo dos anos. Em uma tarde particularmente agradável, 6 meses após o término de seu experimento, Rafael convidou Carolina para um piquenique na área verde da casa, em Cotia. Sentados sobre uma toalha xadrez, com uma cesta simples de frutas, queijos e vinho entre eles, conversavam descontraidamente.
Sabe o que mais me impressiona em você? Rafael perguntou, observando como a luz do sol dançava nos cabelos castanhos dela. O quê? Como você permanece a mesma, independente das circunstâncias, quando pensava que eu estava falido, ou agora que sabem que sou bem-sucedido, você nunca mudou seu tratamento, sua essência. Carolina sorriu, porque para mim, você sempre foi apenas Rafael, não o empresário milionário, não o homem em dificuldades, apenas um ser humano com qualidades e falhas como todos nós. Rafael sentiu seu coração acelerar. Carolina, preciso confessar algo. Ela olhou-o com curiosidade. O quê? Acho que estou me apaixonando por você. As palavras saíram mais facilmente do que esperava. Na verdade, tenho certeza disso. Carolina corou intensamente, baixando o olhar por um momento antes de encontrar novamente os olhos dele. Seria antiético, não seria? Você é meu chefe. Não precisa ser assim. Helena poderia ser oficialmente sua supervisora. Ou, ele hesitou. Você poderia considerar um papel diferente em minha vida. Que papel? Ela perguntou, um brilho de esperança em seus olhos. O de alguém que me ajuda a ser uma pessoa melhor, que me lembra do que é realmente importante. Ele tomou a mão dela gentilmente. Alguém que vê além das máscaras que todos usamos, até as que usamos contra nós mesmos. Carolina entrelaçou seus dedos aos dele, seu toque suave, mas firme. Tenho medo, Rafael. Nossos mundos são tão diferentes. Eram. Mas você me ensinou que o verdadeiro valor está no caráter, não nos bens materiais ou no status social. Ele sorriu. Além disso, descobri que prefiro muito mais este mundo, de autenticidade e conexões reais, do que aquele em que vivia antes. Um silêncio confortável caiu entre eles, preenchido apenas pelo canto dos pássaros e o farfalhar das folhas ao vento. Carolina finalmente falou, sua voz suave, mas determinada. Acho que também estou me apaixonando por você, Rafael Mendonça, e isso me assusta e me alegra em partes iguais. Rafael sentiu uma felicidade que não experimentava há anos, pura, sem complicações ou segundas intenções. Inclinou-se lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Mas Carolina aproximou-se também, e seus lábios encontraram-se em um beijo delicado, uma promessa de algo novo e verdadeiro. Quando se separaram, olhos nos olhos, Rafael soube com clareza que seu experimento, apesar de todas as suas falhas éticas, havia inadvertidamente lhe dado o maior presente possível, a chance de redescobrir-se, de encontrar alguém que o amava pelo homem que era, não pelo que possuía ou representava. O que acontece agora? Carolina perguntou, um sorriso tímido em seus lábios. Agora, Rafael respondeu, acariciando suavemente o rosto dela. Vivemos sem máscaras, um dia de cada vez, descobrindo juntos quem realmente somos. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte de Cótia, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Rafael compreendeu a verdadeira lição de toda a sua jornada. As máscaras que usamos para proteger-nos muitas vezes acabam nos aprisionando, e somente na vulnerabilidade da verdade podemos encontrar conexões que realmente importam. E para um homem que havia passado tanto tempo cercado de falsidades, essa verdade simples era o maior tesouro que poderia encontrar. Definitely not as good as the other Magnus. Wait, do my words give vision? Kind of broken. I didn't realize they were true sight. It gave vision of the thing. Are you Techie's minds aren't invisible anymore? You can see them? It showed the mine. And venom. Quick as venom. Yeah, and a coffee, please. Payment due. Voldemort. Vile advance.
Agitation. I was close to it. Ooh. Radiant structures have been fortified. As you say. Anybody want to smoke with me? A touch of venom. Agitation. We have Aegis though. What are we waiting for? Got mines down here. Quick as venom. A plague on our foes. Vile advance. My enemy succumbs. A touch of venom. Waste of a smoke. As you say. It was going good early. We were bullying Yeah. Ah, Yes. 2, 3 bot. my Alright, that means gosh. red thing's alone. Yes. Bitch is hurt. I must should be able to kill him. Oh, Ooh. My Lush is online, boys. watch the day. Oh. With vim and venom. Shield rune top, shield rune. Oh my god. I'm under attack. As you That was ambitious. Oh. going. Impaled. What's he saying? Violet van. Thank you. Your top tower is under attack. Been out for a while. Good luck in your games. Thank you. Thank you for the raid again. I appreciate you. You can't run from the venomous one. Yes. Yes. With vim and venom. A touch of venom. Pop null. Dire's courier has fallen. Watch this Double kill. An exquisite. Oh, we pop back. The buyback. Get on my little wordies. Those people had families. Nice. Unstoppable. Nice. Kill. Coffee time, baby. Dire structures have been fortified. Your top tower is under attack. So good. This is the hardest part of being an impartial announcer. I have Balancing how little horchata about horchata anything that's happened. creamer. Your top tower is being attacked. Oh, it's so good. Back from Fuck me death. up. Agitation. Your top tower It's hitting is me. Get under out of here. siege. Freak. Your top tower is being attacked. Quick as venom. Great teamwork. You vicious
was that? Touch of venom. Illusion here. Yes. Agitation. You vicious thugs. Yes. Payment due. Oh, he's crazy. Sweet toxin. Dominating. Oh, we're doing it. The enemy's bottom tower has been destroyed. The enemy's bottom barracks has been destroyed. Good vibes, ladies online. We're here. We made it. Quick as venom. Let's be honest. It probably How are you, chemist? My venom flows. Oh, he's crazy. I'm under attack. He was ambitious. As you say. I haven't gotten Ags. Should I get Ags? Okay. Impaled. With vim and venom. Yeah. A plague on our foes. Yeah. Ward them off. I appreciate the lurk. Thank you. Agitation. I am envenomed. As you say. In the club. That's 40%. What does that mean? My venom flows. Quick as venom. Impaled. Why's your fountain lime green? What are you talking about? What color is it supposed to be? Touch of venom. Venom's vengeance. Going. Ah, Haste. Dyer's courier is gone. I only wanted to. still in the song? Wait. There you go. Oh. The Lotus Pool? It might be because of